Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 290 e minguando até 1000 dias. 27 de setembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. As duas testemunhas, segunda parte, eu fiz uma abertura, né, deste texto num blog anterior. Eu sempre deixo na descrição um blog anterior para que vocês possam acompanhar tudo que está sendo dito. Essa abertura ela tem uma relevância sobre tudo que vai ser dito daqui para frente sobre este título. Acompanhe tudo e deixe de ser essa vítima social, ok? Vamos para o contexto, mas antes eu quero que vocês compreendam o seguinte: tudo que Deus faz, ele é uma continuação, certo? Então aqui nós entendemos toda a caminhada de Deus, certo? Pega esses subtítulos de tudo aqui que foi criado, que eu produzi, né? Sendo aqui testemunha de Deus, o subtítulo aqui é a criação, né? Seria testemunha da criação, sendo a vida e o corpo, mais específico Adão e Eva, as testemunhas da criação, as testemunhas da formação de Cristo. Ele vem daqui para cá, que é a formação, ele vem na cabeça de Cristo, representando por um corpo Adão e por um corpo Adão, e por, o próprio Cristo aqui, nesse caso, ele é espiritual também, ele é espírito, o próprio Cristo, e a Eva. Aqui tem um espírito aqui de Adão para dar continuação, para representar um anticristo, né? De uma certa forma, o anticristo, ele vai tomar isso tudo aqui, dentro da formação, porque ele sempre tem a mesma, ele tem o mesmo peso, a mesma consciência do que o Cristo, porque ele forma espiritual quando os atos são conscientes, ok? Aí ele forma um ato consciente. Aí você entende, aqui nós temos aqui dois espíritos, por exemplo, um de Adão, né? Um de Cristo, que é o próprio Éder, um de Cristo, que é o próprio Éder, e outro de João, que é o próprio anticristo desse corpo. De uma certa forma, ele vai representar o anticristo desse corpo. Embora esse corpo do Pedro, ele não foi sacrificado porque é guardião desse corpo, certo? Ele não foi sacrificado, porém, João, ele sofreu um sacrifício quando ele estava coabitado, né, junto com o Espírito Pedro, coabitado junto com Pedro. Então, ele foi o sacrifício, mas esse corpo, ele foi o único que não foi martirizado. Aí, se vocês quiserem entender isso de uma outra forma, vocês entendam que João é o único discípulo que não sofreu martirizado, mas na verdade esse corpo que não foi martirizado era o próprio corpo do Pedro, e o corpo de Pedro e o corpo de João foi sacrificado na consciência na consciência de Pedro. Pedro foi ao sacrifício, sacrificando de cabeça para baixo, representando o anticristo, e da mesma forma, porque a ideia de Deus para o Cristo era trabalhar uma unificação sobre o bem, sobre o mal. Entende isso? Esse era o propósito de Deus, e assim a gente compreendeu tudo isso. Aí o que eu quero dizer? Espírito aqui praticamente, né, tem determinada situação, ele tem dois espíritos, um para representar a consciência desse corpo, de um lado e do outro, João aqui, de uma certa forma, o espírito aqui e o corpo Pedro.
Aí aqui, quando a gente quer dividir na cabeça do príncipe, e Paulo aqui. Paulo, ele vai ficar nessa postura para representar o milênio, né? E o corpo do Pedro vai representar o sexto milênio. Mas aí você entende que se é a cabeça de Cristo, essas estruturas ela veio para cá, dessa forma. Porque existe ideologia que que Pedro veio no lugar de Adão, Adão veio no lugar de Pedro e Pedro veio no lugar de João. Nessa forma, nessa postura você pode ver que o corpo de Pedro está atingindo o oitavo milênio. Isso tudo é um cálculo, é uma formação, mas até então quero que vocês compreendam que é uma continuação. Tudo é uma continuação, tá? É uma continuação. Deus passa por outro, e em determinadas casas aqui, ele vai ter dois espíritos, como está aqui, dois espíritos aqui, quer dizer, dois espíritos aqui e dois espíritos aqui. Dois espíritos para esse corpo aqui, né? Aí vocês podem compreender, né? E essa forma que eu expliquei está bem entendido, do jeito que está aqui, é isso mesmo, dois espíritos aqui e dois espíritos aqui, né? Tem Paulo e João, aqui tem João e Éden. O Éden é o próprio Cristo, representando aí 3 milênios para 1 milênio. Aí vocês compreendem dessa forma. Essas estruturas, hoje Pedro está no lugar de Adão, porque Adão veio no lugar de Pedro. Esses corpos aqui, eles vão ficar mudando de lugar. Por que que é bom que vocês compreendam? A ação de Deus era totalmente espiritual. Corpo emocional nenhum pode absorver glórias. Então, vocês entendem de várias formas, mas não entendem que um corpo físico emocional é exemplo de outro corpo emocional. Todos os trabalhos que Deus veio daqui, ele vai passar por todo aqui, vai representar tudo e vai sair aqui no anticristo e deixa o anticristo embora, certo? E fique gloriado com Cristo. Não é interessante? Se vocês colocar isso nas suas consciências, vocês jamais serão uma vítima social. Entrando aqui nesse contexto, vamos lá. As duas testemunhas, né? As duas testemunhas. Geralmente eu coloquei as duas testemunhas porque essas duas testemunhas vai dividir em quatro tempos. Quatro tempos. Então, coloca as duas testemunhas porque cada tempo vai representar uma coisa, ok? Então, vamos lá. As duas testemunhas. As duas testemunhas, elas se dividem em quatro tempos: testemunha de Deus, testemunha da sua criação e testemunha da sua formação e juízo final. O juízo final, né, como eu tenho dito, ele vai marcar dois tempos. Um tempo que vai estar no fim e um tempo que vai marcar uma nova era. Uma nova era, certo? Vamos continuar com esse contexto que está muito interessante. Primeiramente, vamos falar sobre as duas testemunhas de Deus, e sendo a consciência habitada e a consciência desabitada, e sendo mais específico, a glória de Deus e o Cristo de Deus. Estes dois são as duas testemunhas que estão por diante do trono de Deus, e sendo que a glória representa a vida e o Cristo ele representa a morte, sendo antes das criações de todos os corpos da sua glória. A glória representa o dia e o Cristo a glória representava o dia e o Cristo representava a noite. E depois dessas criação de todos os corpos, eles passaram a representar a vida e a morte. E isto sim, ainda na sua glória de criação e nas formações dos corpos, o Cristo veio representar o bem e o mal de todos os corpos. Não é muito explicativo esse contexto? Não é? Primeiro vamos compreender. Deus é a consciência e Deus habita dessa consciência e forma o Cristo, certo? Essa é a primeira explicação. Aí depois que ele desabitou, que o Cristo representa a desabitação dessa consciência, aí vamos lá, a glória de Deus
Vamos voltar esse contexto todo completo, só para a gente fazer uma análise dela. Não precisamos ter pressa, porque a gente não vamos a lugar nenhum. Vamos voltar de novo. Primeiramente, vamos falar sobre as duas testemunhas de Deus, sendo a consciência habitada e a consciência desabitada. E sendo mais específico, a glória de Deus, né? A glória de Deus representa a habitação dessa consciência e o Cristo representa a desabitação desta consciência. Estes dois são as duas testemunhas que estão diante do trono de Deus. Olha, a primeira, as testemunhas do Cristo, ele vai representar, né? O trono de Deus vai ser representado por 4 espíritos, né? Palavra, vida, corpo e a glória de um corpo comum. No Cristo, ele vai representar essa mesma formação, porém, não vai ser uma criação, mas vai ser uma formação. E sendo que a glória representa a vida, certo? A glória sempre vai representar a vida. E o Cristo, ele representa a morte, sendo antes da criação de todos os corpos da glória. A glória representava o dia e o Cristo representava a noite. Antes que Deus criasse todos os corpos na sua glória, ele era apenas o dia e a noite. Ele era o dia e a noite, certo? Antes. E depois das criações de todos os corpos, ele veio representar a vida e a morte. A vida e a morte, certo? E isto sim, ainda na sua glória de criação, certo? A vida e a morte ainda na sua glória. E nas formações dos corpos de Cristo, e na formação dos corpos, o Cristo veio representar o bem e o mal. O bem e o mal. O bem e o mal. Entenda, antes ele representava o dia e a noite. Antes de Deus criar os corpos, ele representava o dia e a noite. Depois que Deus criou, ele passou a representar a vida e a morte. A vida e a morte. E depois que Deus formou o Cristo, ele veio representar o bem e o mal. Essas são as testemunhas de Deus, ok? As testemunhas de Deus. Não é interessante isso? Né? Muito bom. Vamos para o próximo contexto, ok? O interessante é saber que o Cristo, ele é um só com a glória de Deus, mas não pode ser um com Deus, isto sim, pois pois em determinada situação ele vai deixar a sua glória para representar o tempo. E sendo que este tempo, ele não poderá vir de um poder, e sim na formação de todos os tempos, e sendo tempo de nascer e tempo de morrer, e sendo e que se aplica ao espaço de corpos de cada corpo em específico. E quando o seu poder se aplica para todos os tempos, incluindo o tempo de criar todos os corpos, incluindo o tempo de criar todos os corpos, ou seja, e quando ele mesmo não for compreendido como um poder, ele é apenas uma sombra deste poder, explicando todos os tempos e para que todos os corpos habitam nestes tempos. Este contexto, né, ele ficou muito explicativo. Peço a vocês que retomem, né, mas eu quero fazer uma nova leitura deste contexto para que a gente possa formalizar mais ele, porque ele pode produzir mais consciência do que isso. Eu vou tentar formalizar mais. O interessante é saber que o Cristo ele é um só com a glória de Deus, mas não pode ser um com Deus. Isto sim, pois em determinada situação ele vai deixar sua glória para representar o tempo, sendo que este tempo ele não poderá vir de um poder, e sim na formação de todos os tempos, e sendo o tempo de nascer
e tempo de morrer. E o que se aplica aos espaços de todos os corpos, e representando cada corpo em específico. E quanto o seu poder se aplica para todos os tempos, incluindo o tempo de criar todos os corpos. Ou seja, o Cristo, e quando ele mesmo não for compreendido como um poder, ele mesmo é apenas uma sombra deste poder, e aplicando todos os tempos para que todos os corpos habitam neste tempo. O que eu quero compreender? Nosso corpo, que vocês compreendam o seguinte, o que eu quero que vocês compreendam? O nosso corpo, ele representa um tempo de nascer e um tempo de morrer. Nós habitamos, então, dentro desse tempo de nascer e tempo de morrer, nós habitamos num espaço de corpo. Ou seja, esse espaço de corpo, ele vai representar todos, né? Ele vai, de uma certa forma, quando ele está habitado no tempo, ele vai cair direto. Depois, por exemplo, nasceu e morreu. Então você volta para o tempo único de Deus, né? Mas enquanto nós estamos habitados, nós vamos representar um espaço de corpo. Um espaço de corpo representa um tempo, ok? Aí vocês entendem isso de todas as formas. Até então, eu quero que vocês compreendam, como eu tinha dito no título anterior, que Deus, ele só tem um tempo, certo? Aí, o que vem nesses espaços, ele vai aplicar da disciplina dentro do espaço de corpo. Deus é um tempo só. Não é muito tempo, ele tem um tempo só. O tempo de Deus é um só. Mas como nós habitamos no espaço de corpo, então ele se divide em espaço de tempo, né? Mais para frente eu vou falar sobre os portais que se abrem no espaço de corpo, mas aí vocês vão compreendendo essa parte, né? Até então vocês compreendem essa parte que nosso corpo ele representa um espaço de corpo ele representa um tempo da vida e um tempo de morrer, tempo de viver, tempo de morrer. Existe essas formas para que vocês compreendam. Então, ele se aplica nesse tempo. Aí, se quiser entender de outra forma, você entenda. Aqui está o tempo único de Deus, e dentro do Cristo vai estar o espaço de corpo. Dentro do Cristo vai habitar o espaço de corpo, né? O espaço de corpo, ele pode representar a palavra da vida. Ele representa a palavra da vida no nosso interior, porque nosso interior, ele é formado ele é formado por um espírito, certo? É formado por um espírito. Aí o que vai para fora é a consciência desse espaço. Ele vai dar para o relacionamento social a consciência desse espaço. Mas aí até então não vamos falar do anticristo. Vamos esquecer um pouquinho do anticristo para saber como que funciona esse espaço de corpo. Dentro de nós existe um espaço e esse espaço é espírito e ele forma palavra, forma vida e dá consciência para o relacionamento social. Depois que ele deu a consciência para o relacionamento social, ele fica sendo gloriado com Cristo no mesmo espaço de tempo, certo? Porque o Cristo, em determinada situação, ele vai dividir em tempos. Em tempos. Aqui é um tempo só, e dentro do Cristo ele divide em tempos, mais 3 tempos. Aqui é o tempo de criar, um tempo único, o tempo de criar o tempo único de Deus, certo? Automaticamente, a ideia da criação, ela está aqui, certo? Quando Deus criou todo o globo, toda a Terra, né, sem confusão, não tinha confusão, não tinha nada, estava tudo aqui, certo? Mas aí agora nós estamos fazendo essa ideologia para separar, de uma certa forma, antes da criação de Deus, certo? Mas aqui, de uma certa forma, essa consciência da criação, ela está habitada aqui, neste tempo aqui. Esses daqui são o mesmo. Mas aí eu estou fazendo uma demonstração que antes de Adão e Eva
Deus já era existente. Vamos entender isso. Já era existente. E dentro da consciência dele, ele tinha essas estruturas já. Essas estruturas aqui, certo? Aí ele deu a vida para Adão, né? E deu a vida para Eva da mesma forma, certo? Aí ele colocou o corpo físico e emocional aqui, né? E colocou um na esquerda para representar. Hoje nós estamos na formação de Cristo, sempre a ideologia, quando é na formação de Cristo, tudo isso aqui é uma formação de Cristo, até o nono aqui, tudo aqui é uma formação de Cristo, é uma estrutura da formação de Cristo, até o nono aqui é a formação de Cristo, tudo isso é formação. Então, até aqui já é uma ideologia para Cristo. Tudo isso aqui já é uma ideologia para Cristo. Mas a gente coloca a criação para a gente entender como essa foi formado todo o Cristo, como foi formado. Cada coisa vai representar uma consciência. Aí, se você quiser aprender, entender o tempo de Deus, se você quiser entender o tempo de Deus fora de toda a ideologia, você coloca aqui o tempo. Antes de Adão e Eva, Deus já era. Deus já era. E acabou. Então, esse aqui é o tempo único de Deus. Esse aqui é o tempo único de Deus. Deus já era antes de Adão e Eva. Aí vocês compreendam. Aí caiu aqui para baixo, já vamos colocar numa ideologia, porque aqui marca o princípio da formação de Cristo, por exemplo, e aqui marca o fim da formação de Cristo. Tá vendo? Esses mesmos que estão lá no princípio, é os mesmos que estão aqui. 3 aqui e 3 aqui, certo? Da mesma forma. 3 aqui e 3 aqui. São os mesmos. Entende? Pode até riscar aqui, mas não vou fazer isso não. 3 para aqui e 3 para aqui, certo? Aí sobrou mais 3 aqui no meio, é porque essas estruturas ela vai ter que ser recuperada. Essas estruturas aqui vai ter que ser recuperada, entendeu? Aqui para Cristo vai ter que ser recuperada, essas estruturas aqui. De uma certa forma, ele vai fazer esse movimento, uma estrutura aqui, ó, aqui para atingir o Cristo, era essa estrutura aqui, ele vai se mover, o Cristo vai ser preservado, certo? Aí vocês entendem, estou dizendo o seguinte, 3, 3 e 3, certo? Esses 3 do meio estaria sobrando, mas ele vai fazer um movimento de forma que ele fica aqui, dessa forma, no Cristo. Então essa daqui vai ficar preservado com Deus e essas estruturas aqui vai permanecer, para que o homem seja espírito e forma palavra, e que o homem seja palavra, forma vida, que o homem seja vida, que o homem seja vida e forma consciência para esse Cristo aqui e seja gloriado com Cristo. Então, isso aqui que representa o 7, isso aqui que representa o Éden está parado em 3 milênios. Aí vocês compreendem dessa forma que existe várias ideologias, a gente vai falando e vocês vai compreendendo. Vou fazer a terceira parte, vocês se acompanhem tudo, porque é muito interessante tudo que está sendo dito. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos.